Olá pessoal, tudo bem? Realizando mais um vídeo sobre temas importantes para fim de concurso público. Hoje eu resolvi fazer um vídeo em homenagem ao Dia do Advogado, aquele que tem amparo constitucional em seu artigo 133, dispondo que é indispensável a administração da justiça, visto como uma das funções essenciais da justiça. Relembrando o justo filósofo Ulpiano, o direito é a arte do bom e do justo. Então, a todos os operadores de direito que lutam pela consecução do ideal democrático, pela consecução do ideal de justiça, que fundamentam o nosso Estado social e democrático de direito, os meus parabéns. Eu vou falar sobre um julgado do nosso STJ, de lavra do ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, integrante da terceira turma do nosso STJ, prolatado no dia 28 de abril de 2020, que é o RESP 1.736.833, que teve origem no estado do Rio de Janeiro, que vai mencionar e dispor sobre o direito ao esquecimento. Antes de mais nada, é importante salientar o que seria esse direito ao esquecimento. Nada mais é do que o direito de que toda pessoa humana detém de não ser divulgados fatos que desabonem a sua honra objetiva e subjetiva, a sua reputação, a sua imagem perante a sociedade em que vive. É importante ainda mencionar que ele tem um amparo constitucional com fundamento no direito à vida privada, à intimidade, à honra, à dignidade da pessoa humana, e que ele pode ter outras nomenclaturas, como o direito a estar só, o direito de ser deixado em paz, the right to be let alone, ou el derecho al olvido. Todas essas nomenclaturas podem ser mensuradas, podem ser mencionadas se referindo ao direito ao esquecimento. Ele tem também fatos históricos que o fundamentam, como o conhecido caso Lebach, acontecido em 1969, quando 4 militares alemães foram assassinados e 3 sujeitos foram condenados, 2 à prisão perpétua e 1 à reclusão de 6 anos. Ocorre que, passados os 6 anos de reclusão, cumprida a sua pena, esse sujeito soube que um programa televisivo iria divulgar esses fatos ocorridos em 1969, inclusive relatando que esses sujeitos que cometeram esse assassinato eram homossexuais. E esse sujeito adentrou ao Poder Judiciário com uma ação inibitória para que se proibisse que o programa televisivo divulgasse esses fatos. E ele obteve ganho de causa, fundado no direito ao esquecimento, nesse direito à intimidade e à vida privada como fundamento o direito ao esquecimento. Ainda há que se ressaltar que há sempre um conflito de interesses, um conflito entre direitos fundamentais, entre o direito à vida privada, à intimidade, que fundamenta o direito ao esquecimento, e o direito à informação, à liberdade de expressão e à liberdade de imprensa. Nesse conflito de interesses, há que haver uma ponderação fundamentada na proporcionalidade, na razoabilidade em cada caso concreto julgado. Nesse conflito de interesses, vai haver, então, um balanceamento entre esses direitos, essa ponderação de valores. Ainda há que se ressaltar que, atualmente, em função da divulgação de fatos pela internet, que se tornam permanentes e eternos, porque, segundo a nossa doutrina, alguns doutrinadores ressaltam, uma vez online, sempre online. Então, em função dessa permanência de fatos que muitas vezes desabonam as pessoas pelo meio online, pela internet, há também a configuração desse direito ao esquecimento, nessa ponderação de valores, como já foi ressaltado. Também se funda o direito ao esquecimento em fatos do direito penal, ou seja, com fundamento na ressocialização social do condenado, na reabilitação criminal, que então vão fundamentar essa volta do condenado que cumpriu a sua pena perante o Estado e que vai voltar ao convívio em sociedade.
mas não só no direito penal, no nosso campo penal, mas também no campo do direito civil. E aqui eu cito exemplo de vários atores e atrizes que têm a sua vida pública e que querem voltar ao anonimato, querem sair da mídia. E eles têm esse direito ao esquecimento. Então, se a mídia, se algum programa televisivo quiser fazer um programa relatando fatos da vida privada desses atores e atrizes, eles poderiam adentrar o Poder Judiciário para inibir e coibir essa prática, ou seja, essa divulgação dos fatos da vida privada, fundada no direito ao esquecimento. Há que ressaltar que no ano de 2013, na 6ª Jornada de Direito Civil, criou-se o enunciado 531, afirmando o seguinte: a tutela do direito à dignidade da pessoa humana na sociedade de informação abrange também o direito ao esquecimento, ou seja, esse direito à intimidade fundado na vida privada e na honra subjetiva e objetiva de todo cidadão, de toda a pessoa humana. Existem também vários casos históricos que remeteram ao julgamento fundado nesse direito ao esquecimento. Aqui eu tenho o caso da chacina da Candelária, acontecida em 1994, como nós sabemos. Também o caso Aida Cury, acontecido em 1958. Nesses casos, eles adentraram com os familiares adentraram com um processo de indenização perante o Poder Judiciário em função da divulgação de fatos em relação a esses crimes. No caso da Aida Cury, não foi provido esse processo em função da repercussão social do caso na época, e que a divulgação de fatos em relação e da própria imagem e o nome da vítima Aida Cury, que foi estuprada e assassinada em 1958, não poderia então se desvincular a imagem e o nome da vítima do caso enunciado, do caso demonstrado e veiculado num programa televisivo. Então, não foi dado provimento a esse processo, não foi dado ganho de causa. Em relação também ao conflito de interesses entre o direito ao esquecimento e o direito à história, existe a formação do Conselho Nacional da Verdade, que foi uma lei que fundamentou e criou essa comissão em função de um caso julgado da guerrilha do Araguaia. Aqui eu vou mencionar qual foi esse caso. No final da década de 60, início da década de 70, várias pessoas guerrilheiras quiseram implementar o comunismo no Brasil e retirar ou terminar com a ditadura militar. Ocorre que todas essas pessoas, ou a maioria delas, foram mortas em combate ou também torturadas, e muitas delas estão desaparecidas até hoje. E essa Comissão da Verdade, Nacional da Verdade, foi criada para que fatos ocorridos durante a ditadura militar, fossem relatados, fossem colocados na mídia, a conhecimento público, como um direito a que as pessoas soubessem da verdade, soubessem o que aconteceu nesse fato histórico da ditadura militar perante a guerrilha do Araguaia, no Amazonas. Nesse sentido, há um conflito de interesses e, perante o nosso STJ, há diversos julgados mencionando casos entre conflito de direitos fundamentais, como no direito ao esquecimento, fundado na intimidade e na vida privada, e no direito de liberdade de informação, liberdade de expressão e liberdade de imprensa. E nessa consecução dessa ponderação de valores,
há que se mencionar casos notórios, casos que se tornaram públicos e que é de suma importância o conhecimento da sociedade. Nesses casos notórios, muitas vezes vai se preponderar o valor da liberdade de informação, da liberdade de expressão. O caso julgado no RESP mencionado, o RESP 1.636.833, de origem do Rio de Janeiro, foi o caso ocorrido pela morte da atriz Daniela Pérez, em 1992, que foi um caso super divulgado, super mencionado pela mídia. Na época, ela era uma atriz global, que foi assassinada com 18 golpes de um punhal e foi encontrada morta na Barra da Tijuca, em uma floresta na Barra da Tijuca. Pelas investigações criminais, apurou-se que os sujeitos que implementaram esse crime, que cometeram esse crime, foi o ator Guilherme de Pádua e a sua mulher, a sua esposa na época, Paula. E por esse crime eles foram condenados e cumpriram pena até o ano de 1999, quando foram libertos em liberdade condicional. Ocorre que no ano de 2012, a revista Isto É mencionou e fez uma matéria em sua revista mencionando esse caso, contando a história toda e ainda sobre a vida privada da atriz Paula, que cometeu esse homicídio e que foi condenada, mencionando também a vida do seu atual marido e de seus filhos, que eram, na época, menores de idade. Adentrou-se, então, perante o Poder Judiciário, pedindo uma indenização moral e material e que fossem retiradas essas informações da revista em relação a esse caso julgado. Deu-se ganho de causa, em primeira instância, condenando a revista a pagar uma indenização moral de R$30 mil à autora Paula e de R$20 mil ao seu marido e a seus 2 filhos, e que fosse retirada do site da revista essas informações sobre todos esses fatos. Em segunda instância, no Tribunal de Justiça, foi mantida a decisão de primeira instância e a revista não recorreu. Somente a atriz e o seu marido e filhos, para que a revista fosse condenada a retirar esses fatos da revista e nunca mais, no futuro, publicasse alguma matéria em relação a esses fatos, o que foi negado provimento em função de que, segundo o ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, esse fato é um fato notório, de alta repercussão, em função até das pessoas envolvidas, que eram pessoas públicas, e que teve uma alta repercussão na época, e que isso é um direito da sociedade saber, em função da liberdade de expressão, da liberdade de imprensa, e que se coibisse que futuramente se fizessem novas matérias relacionadas a esses fatos, seria como se estivesse decretando a censura, que é um proibido, vedado perante o nosso ordenamento jurídico. Claro que se fizesse outras matérias relacionadas a esses fatos, poderia se adentrar novamente ao Poder Judiciário para coibir outras violações ao direito à intimidade, ao direito ao esquecimento, ao direito à vida privada. Com relação aos filhos e ao marido, que são terceiros que não estavam relacionados ao caso julgado, relacionado ao assassinato, ao evento ocorrido em 1992, se
coloca, então, uma violação ao princípio da intranscendência da pena, disposto no nosso artigo 5º, inciso 45 da Constituição de 88, e o princípio também da pessoalidade da pena, ou da causalidade, disposto no nosso artigo 13 do Código Penal. Inclusive, sobre o princípio da causalidade ou da relação de causalidade no direito penal, nós já dispomos de um vídeo nesse mesmo canal. Se alguém quiser ter menção ou saber um pouquinho mais sobre esse princípio ou essa relação de causalidade, é de suma importância ver esse vídeo também. E fundado, então, no princípio da causalidade, no princípio da intranscendência da pena ou da pessoalidade da pena, é que se decretou que fossem retirados a menção ao nome e à imagem do marido, do esposo e dos filhos da Paula. Também fundado no princípio da proteção integral da criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento que são e que devem, então, ter a sua dignidade da pessoa humana, a sua vida privada, protegidas e tuteladas pelo Estado. Também fundado em uma órbita internacional, em convenções internacionais que dispõem sobre esse direito de proteção integral, de proteção à pessoa em desenvolvimento que é a criança e o adolescente. Foi esse o caso julgado, eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.